O som de um motor americano ao longe, o estalo de uma arma sendo checada, o clique metálico de um carregador encaixado, tudo se misturava em um fundo constante de tensão. No meio daquele grupo, alguns rostos se destacavam. Um sargento que havia se tornado referência em disciplina e sangue frio, um tenente jovem que aprendera rápido demais que liderança na guerra era medir cada ordem contra a possibilidade de ver mais um corpo cair, e um cabo de fala dura, cujo jeito firme com os recrutas lembraria no futuro o tipo de rigidez que o Brasil veria em tropas de elite urbanas, como as que hoje associaríamos a batalhões especiais de polícia. Não era um grupo de amadores inocentes. Eram homens que haviam sido preparados com uma dureza que poucos, fora daquela frente, realmente compreendiam. Para chegar até ali, aquele setor aparentemente secundário da linha, havia sido necessário atravessar um caminho longo de decisões políticas, treinamento intenso e mudanças bruscas de realidade. A Força Expedicionária Brasileira surgira em meio a hesitações, debates internos e uma boa dose de ceticismo dentro e fora do Brasil. Muitos na época não acreditavam que o país realmente mandaria tropas para o outro lado do oceano. Quando os navios finalmente zarparam, levando jovens que nunca tinham saído de seus estados, o salto era mais do que geográfico. Era psicológico. O treinamento realizado em território nacional e depois em solo estrangeiro, sob padrão americano, exigiu que aqueles homens desaprendessem a imagem romântica que muitos tinham da farda e assimilassem rapidamente uma disciplina de combate que, em vários aspectos, lembrava o rigor que hoje associamos a tropas especiais como o BOPE. Exaustão física contínua, repetição quase obsessiva de procedimentos, obediência às ordens sob desgaste extremo. Na Itália, esse processo se intensificou. A integração com o exército americano obrigou os brasileiros a se adaptarem às doutrinas de infantaria, ao uso sistemático de rádio, à coordenação com artilharia e apoio aéreo. Era um novo idioma tático que tinham de aprender em tempo recorde, entre instruções, exercícios de campo e erros corrigidos com voz firme de instrutores experientes. Em paralelo, o inimigo observava. Para muitos comandantes alemães, a presença brasileira na linha era mais um sinal de que o esforço aliado precisava lançar mão até de forças consideradas secundárias. Em conversas entre oficiais, circulavam comentários que misturavam desconhecimento e arrogância. Um país tropical, sem tradição de grandes campanhas europeias, com soldados vindos de fazendas, fábricas e cidades caóticas. Em mapas de situação, o setor brasileiro era, com frequência, visto como o ponto onde um ataque concentrado, se bem planejado, poderia romper a frente com maior facilidade. Era nessa atmosfera de subestimação que pequenos episódios começaram a desenhar uma outra história. Em uma noite particularmente escura, com neblina rasteira cortando o campo como uma fumaça viva, uma patrulha brasileira recebeu a ordem de se infiltrar até as imediações das posições alemãs. A missão era clara: aproximar-se sem ser detectada, identificar pontos de metralhadora, linhas de trincheira e possíveis rotas para um ataque futuro. À frente seguia um sargento que havia ganhado fama entre os seus por não tolerar descuido. Sua voz, firme, era poucas vezes ouvida acima de um sussurro naquele tipo de operação, mas todos sabiam o que ele exigia: silêncio absoluto, atenção total, obediência às ordens imediatas. Vindo de uma realidade brasileira onde a autoridade muitas vezes era contestada no grito, aquele homem aprendera durante o treinamento uma dureza de conduta que lembrava o padrão que décadas depois veríamos repetido em unidades de combate urbano. Ou o grupo agia de forma coesa, ou alguém morria por causa de uma distração.
Rastejando entre raízes, pedras e restos de arame farpado, os brasileiros avançavam alguns metros de cada vez, parando para ouvir qualquer ruído diferente. O frio fazia os dedos doerem sobre as coronhas dos fuzis, e o cheiro da terra molhada se misturava ao odor azedo de suor contido dentro da roupa pesada. À distância, vozes em alemão vinham e iam, às vezes seguidas de uma risada curta. Os homens que as ouviam não entendiam as palavras, mas o tom era inconfundível. Confiança, talvez desprezo. Para muitos alemães ali, era difícil levar a sério a ideia de que aquelas tropas sul-americanas, vindas de um país visto como exótico e distante, pudessem representar uma ameaça comparável aos veteranos que já haviam enfrentado na França ou na Rússia. Poucos sabiam que por trás de sotaques diferentes e histórias de infância sob sol forte, havia um grupo condicionado a suportar noites em claro, marchas extenuantes e treinamento de fogo vivo que não admitia hesitação. A patrulha alcançou um ponto de observação protegido por rochas, de onde se podia ver, ainda que de forma fragmentada, partes da linha defensiva inimiga. Havia metralhadoras posicionadas em locais altos, com campo de visão amplo e pequenas trincheiras ligando abrigos semi-enterrados. Soldados alemães, de casacos grossos e capacetes bem ajustados, circulavam com naturalidade entre posições, como se movessem em uma máquina bem azeitada. O sargento brasileiro anotou mentalmente cada detalhe, guardando na memória as distâncias aproximadas, angulações, sombras que poderiam servir de cobertura. Quando retornou às linhas, horas depois, com o corpo dolorido pela tensão constante de se manter invisível, suas informações alimentaram um mapa que na manhã seguinte seria estudado com atenção pelo comando brasileiro e por oficiais americanos responsáveis pela artilharia. Pouco a pouco, relatos como aquele começaram a mudar a forma como certa parte do comando aliado via a FEB. Não eram apenas novatos corajosos, demonstravam capacidade de aprender padrões complexos, de executar tarefas de infiltração e observação com precisão, de manter a calma onde muitos supostos veteranos já teriam se descompensado. Alguns oficiais americanos, acostumados à própria cultura de unidades de elite, começavam a enxergar naqueles brasileiros um tipo de dureza que lembrava o que no futuro se associaria a forças especiais e unidades policiais de alta exigência. Gente treinada para agir sob estresse máximo sem perder o controle. Enquanto isso, os alemães, por hábito e por necessidade psicológica, insistiam em rotular o setor brasileiro como frágil. Em seus relatórios, quando mencionavam os brasileiros, muitas vezes usavam termos que os colocavam em posição de menor periculosidade. Era uma percepção que, em breve, cobraria um preço alto. Nos dias que se seguiram, o ritmo de combates de pequena escala aumentou. Tropas alemãs testavam as defesas brasileiras com tiros de sondagem, ataques de infantaria leves, tentativas de infiltração noturna. Encontravam do outro lado uma resistência surpreendentemente organizada. Em uma trincheira estreita, ocupada por um pelotão brasileiro, a noite parecia infinita. O frio atacava as articulações, a umidade subia pelas paredes de terra, e o som intermitente de disparos isolados lembrava a todos que o perigo nunca se afastava totalmente. O tenente responsável por aquela posição, um homem de olhos cansados, fazia rondas constantes, verificando se cada sentinela sabia exatamente qual setor deveria cobrir, se os rádios estavam em condições, se as granadas estavam ao alcance. Sua forma de checar tudo, repetidas vezes, tinha algo de obsessivo, mas era justamente essa insistência que impedira, em outras ocasiões, que uma falha pequena se tornasse uma tragédia.
Longe dali, em um posto de comando alemão, oficiais estudavam o mapa da frente. As linhas mostravam setores americanos, britânicos, unidades especializadas e, em um trecho, o tal setor brasileiro. Um deles, veterano de campanhas duras, apontou com a ponta do lápis para a área ocupada pela FEB e sugeriu que um ataque forte e rápido por ali poderia forçar uma ruptura útil, permitindo infiltrações e ameaçando flancos aliados mais sólidos. Outro, mais cauteloso, mencionou que já havia relatos de ataques brasileiros particularmente teimosos, em que avanços considerados improváveis tinham sido sustentados sob fogo pesado. O debate oscilava entre o orgulho de um exército acostumado a ditar o ritmo das batalhas e a intuição incômoda de que subestimar qualquer inimigo naquela fase da guerra podia ser um erro fatal. Enquanto as decisões estratégicas eram traçadas sobre mesas iluminadas por lâmpadas fracas, nas linhas brasileiras, o que se sentia era um cansaço que parecia não ter fim. A comida era simples, às vezes escassa. O sono vinha em intervalos quebrados, interrompidos pelo eco de explosões ou pelo chamado de um superior. Entre um combate e outro, surgiam conversas breves sobre o Brasil. Famílias em cidades distantes, noivas que esperavam cartas, pais que talvez nunca entendessem o que os filhos tinham vivido ali. Em certos momentos, o medo se manifestava em olhares silenciosos, em mãos ligeiramente trêmulas, em respirações aceleradas antes de um ataque. Mas por trás de tudo isso, havia uma camada de resistência construída a duras penas durante o treinamento. Uma casca interna que lembrava a forja de unidades especiais. A ideia de que o corpo podia ceder, mas a vontade não. Quando finalmente os alemães decidiram testar de forma mais contundente aquele setor considerado vulnerável, encontraram uma resposta que não se encaixava no estereótipo imaginado. Na madrugada de um desses dias decisivos, o céu foi cortado pelo clarão repentino de morteiros e artilharia inimiga. Explosões sacudiram trincheiras brasileiras, levantando chuva de terra, estilhaços e pedaços de madeira. Homens foram atirados contra as paredes de barro, os ouvidos zunindo, a visão turva por alguns instantes. Em meio ao caos, vozes conhecidas se ergueram, ordenando contra-ataques, reorganizando setores, chamando pelos rádios um apoio de fogo previamente combinado com a artilharia americana. Não havia espaço para pânico. Aquela disciplina, treinada exaustivamente, agora surgia quase como reflexo automático. Pelotões inteiros se moveram sob fogo, ocupando posições alternativas, recuando alguns metros quando necessário, mas sem deixar brechas para que o inimigo simplesmente atravessasse suas linhas. Em uma dessas ações, um cabo brasileiro, acostumado a chefiar grupos de patrulha, percebeu que uma pequena ruptura lateral poderia permitir a entrada de tropas alemãs em um ponto sensível. Sem tempo para solicitar ordens detalhadas, organizou meia dúzia de homens e partiu em direção à falha, usando cada obstáculo do terreno como proteção. A forma como ele liderou aquele avanço curto, sob tiros rasantes, lembrava, em essência, o que décadas mais tarde veríamos em operações de choque de unidades de elite urbanas. Decisões rápidas, comunicação precisa, exposição mínima e uma frieza quase contraditória com o terror do ambiente. A ofensiva alemã avançou o quanto pôde, mas encontrou uma muralha de resistência que, aos poucos, começou a impor um custo alto demais. Com a coordenação da artilharia americana, guiada por observadores brasileiros que indicavam correções de tiro sob risco de vida, o campo à frente das linhas inimigas se transformou em um tabuleiro de crateras fumegantes. Grupos de infantaria que tentavam se aproximar eram obrigados a se jogar no chão, a recuar, a buscar abrigos improvisados. Em determinados momentos, as distâncias entre atacantes alemães e defensores brasileiros se tornaram tão curtas que o combate aproximado passou a ser uma realidade inevitável. Granadas jogadas de um lado ao outro,
tiros disparados de posições quase coladas, gritos em idiomas diferentes se misturando. Foi nessa fase crítica que o treinamento duro, quase impiedoso, pelo qual a FEB havia passado, mostrou sua verdadeira função. Homens que, em outros contextos, teriam sucumbido ao pânico, mantiveram a sequência lógica de ações, identificar alvos, avançar em pequenos saltos, cobrir o movimento do companheiro, esperar a ordem certa antes de expor metade do corpo acima de uma mureta. Em certos instantes, a linha brasileira pareceu prestes a ceder. Havia baixa de munição em alguns pontos, cansaço extremo em quase todos e notícias de feridos graves circulando de boca em boca. Ainda assim, a coesão se manteve. Em vez de um setor frágil, o que os alemães encontraram foi um bloco que flexionava sem se romper. À medida que as horas passavam, a ofensiva alemã começou a perder ritmo. A combinação de fogo de artilharia aliada bem ajustado, contra-ataques de infantaria em pontos escolhidos e a obstinação brasileira em não entregar terreno crucial produziu um resultado que nos mapas apareceria como linhas estáveis, mas que na carne se traduzia em corpos exaustos, segurando fuzis com mãos sujas de lama e sangue. Em alguns pontos da frente, a situação se inverteu. Grupos alemães que haviam avançado demais, ultrapassando inclusive setores vizinhos, passaram a correr o risco de ficar isolados. Foi o início de uma guinada tática que os próprios alemães, mais tarde, teriam dificuldade de explicar sem mencionar a inesperada firmeza do setor brasileiro. Ao perceberem essas brechas, oficiais brasileiros, em coordenação com comandantes americanos, começaram a ajustar o plano. Em vez de apenas segurar a ofensiva, havia a oportunidade de cortar rotas de retirada, isolar bolsões inimigos e estrangular sua capacidade de continuar lutando naquele trecho da linha. Novamente, entrou em cena a combinação entre disciplina interna e capacidade de improviso. Patrulhas foram enviadas para explorar flancos, identificar trilhas usadas pelos alemães e avaliar a possibilidade de fechar o cerco em pequenos grupos. O tipo de raciocínio que, em outras realidades, seria associado a operações de combate urbano de alta complexidade, era agora aplicado às encostas, vales e vilarejos destruídos da Itália. Em uma dessas ações decisivas, um grupo brasileiro avançou por uma linha de árvores retorcidas, contornando uma elevação rochosa que os alemães julgavam segura. A marcha foi lenta, exigindo que cada passo fosse pensado para não produzir ruído excessivo. Quando chegaram a uma posição de observação, puderam ver abaixo uma estrada estreita por onde transitavam mensageiros, pequenos comboios de suprimentos e soldados tentando se reagrupar. Era uma artéria vital. A informação chegou rápido ao comando, e logo a artilharia aliada foi chamada a intervir. O fogo bem calculado, somado à presença de grupos de bloqueio brasileiros em pontos-chave, transformou aquela rota em uma armadilha. Tropas alemãs que ainda acreditavam estar manobrando para encontrar brechas no setor fraco, descobriram que, na prática, estavam entrando em um labirinto de fogo fechado por homens que tinham sido treinados para não vacilar sob pressão. O cerco, embora não fosse completo em grande escala, foi suficiente para quebrar o ímpeto do ataque e deixar grupos alemães em situação delicada. Isolados, com suprimentos em queda e sob risco constante de fogo vindo de posições que não tinham previsto, muitos começaram a registrar em seus relatos de campanha uma nota de surpresa incômoda. A resistência brasileira era mais organizada, disciplinada e agressiva do que pregava o preconceito inicial. A ideia de que aquele setor seria facilmente explorável se chocava com a realidade de uma infantaria teimosa, apoiada por artilharia eficiente e dirigida por oficiais que tinham aprendido, à base de esforço e rigor, a aplicar manuais táticos em terreno real.
O ponto de tensão máxima veio quando, após horas de combate intenso, uma parte significativa de tropas alemãs passou a se ver comprimida entre fogo de frente e ameaças nas laterais. O som metálico de munição sendo contada, granadas já escassas, rádios com baterias quase no fim. Do lado brasileiro, o quadro não era muito diferente em termos de desgaste. Havia pelotões reduzidos à metade, homens lutando com a última reserva de energia, olhos vermelhos pelo esforço contínuo. Ainda assim, um fio de determinação mantinha a estrutura de pé. Todos sabiam de forma instintiva que se aquele setor cedesse, as consequências para a linha inteira poderiam ser desastrosas. Era o tipo de momento em que o medo não desaparece, mas é empurrado para um canto da mente por um treinamento que se repete tantas vezes que vira instinto. Em ruínas de casas de pedra, porões convertidos em abrigos, crateras usadas como trincheiras improvisadas, grupos de brasileiros continuavam respondendo a cada tentativa de aproximação inimiga com tiros precisos, contra-ataques curtos e uso calculado de granadas. Em certos instantes, o combate se reduziu a distâncias tão curtas que era possível ouvir a respiração acelerada do inimigo entre uma explosão e outra. Foi nesse ambiente sufocante que começaram a surgir os primeiros sinais claros de que, para alguns grupos alemães, a continuidade da luta havia deixado de fazer sentido tático. Sinais improvisados de rendição apareceram aqui e ali, enquanto outros ainda tentavam manter alguma linha de resistência residual. O clímax daquele embate veio quando um grupo numeroso de soldados alemães, cercados por fogo cruzado e sem perspectiva real de romper o bloqueio, decidiu lançar mão do que restava de sua dignidade militar para salvar a própria vida. Tecendo bandeiras brancas improvisadas com pedaços de tecido, começaram a se aproximar das linhas brasileiras com as mãos erguidas, armas deixadas para trás. Do lado de cá, os brasileiros observavam com desconfiança legítima. Qualquer aproximação podia ser uma armadilha. Aos poucos, à medida que ficava claro que a rendição era real, homens que haviam sido ensinados a não recuar em face do perigo, agora precisavam aprender uma outra forma de controle, não descarregar a raiva acumulada sobre um inimigo que minutos antes tentava matá-los. Enquanto prisioneiros eram conduzidos para a retaguarda, com os rostos marcados pelo cansaço e pela incredulidade, alguns olhares cruzados continham mais do que 1000 palavras. Entre os alemães, havia a expressão de surpresa ao ver de perto aqueles soldados que imaginavam frágeis. Rostos jovens, sim, mas marcados, sujos de lama, olhos duros, a insígnia da cobra fumando no braço, símbolo que se tornara resposta irônica a todos os que duvidaram que o Brasil viria à guerra. Entre os brasileiros, a percepção era de que, pela primeira vez, muitos daqueles inimigos compreendiam intimamente o erro de tê-los rotulado como o setor mais fraco. Relatos posteriores de alguns oficiais alemães, assim como memorandos aliados, deixariam registrado de maneira mais fria aquilo que na carne já estava claro. O setor brasileiro não apenas resistira a uma ofensiva séria, como fora capaz de manobrar, e com o apoio coordenado de artilharia e unidades vizinhas, impor cercos locais que minaram a capacidade de continuação do ataque inimigo. A visão inicial de um contingente exótico, pouco preparado, deu lugar à imagem de uma tropa disciplinada, resiliente, capaz de operar sob pressão com a frieza que se espera de unidades de elite. Se décadas depois, o Brasil veria nascer grupos especializados em combate urbano e controle de crise, como o BOPE, que se tornariam sinônimo de dureza e preparo, naquela época, a FEB já deixava em solo estrangeiro a impressão de que o país tinha, sim, homens capazes de enfrentar as piores condições e ainda assim cumprir a missão.
Para os aliados americanos que acompanharam a luta naquele trecho da frente, as anotações eram menos marcadas por surpresa e mais por respeito. Passaram a registrar nos relatórios a confiabilidade das posições brasileiras, a eficácia com que cumpriam ordens de manter ou tomar determinados pontos, a capacidade de agir em coordenação com fogo de apoio. De linha potencialmente vulnerável, o setor brasileiro passou a ser visto como parte sólida do conjunto, um segmento onde, apesar do menor histórico de guerra em relação a britânicos e americanos, existia a combinação rara de bravura pessoal e disciplina coletiva. Quando o silêncio finalmente começou a se estabelecer sobre aquele campo de batalha específico, interrompido apenas por tiros isolados e pelo som de macas improvisadas sendo transportadas, os brasileiros tiveram tempo de olhar ao redor e contabilizar o preço. Havia camaradas que não voltariam mais, nomes que permaneceriam para sempre presos àquela terra fria e distante. Havia feridos que, mesmo retornando ao Brasil, carregariam cicatrizes visíveis e invisíveis. Em meio à dor e ao luto, contudo, emergia uma certeza: o julgamento que o inimigo fizera do Brasil, e daquele setor em particular, fora profundamente equivocado. No retorno à retaguarda, entre colunas de prisioneiros alemães escoltados, oficiais aliados e observadores passavam a enxergar nos distintivos da cobra, fumando algo mais do que um emblema curioso. Era para eles o símbolo de um país que havia atravessado o oceano para lutar em uma guerra que não nascera em seu território, mas que afetaria seu futuro. Para os que um dia chamaram o setor brasileiro de o mais fraco, a experiência se cristalizou em uma lição amarga. Jamais subestimar um inimigo que, por trás do sotaque diferente e da imagem distante, foi treinado com rigor, cobra disciplina e está disposto a suportar o inimaginável para cumprir a missão. E para os brasileiros que sobreviveram àquele trecho da frente, restou a memória de terem sido, por um breve e intenso período, a face de um país que muitos jamais imaginaram ver lutando nas montanhas frias da Itália. Homens comuns, submetidos a um processo de endurecimento que lembrava em espírito o que hoje associamos às tropas mais exigentes do mundo, provaram que o setor mais subestimado podia se tornar, na hora decisiva, o muro contra o qual a ofensiva inimiga se despedaça.